Estamos vivendo em dias da pior geração de cristãos que já esteve na face da terra. Se compararmos, eu não vou nem fazer comparação com o povo de Israel no Velho Testamento, mas se compararmos com a primeira igreja fundada no livro de Atos, capítulo 2, por aqueles discípulos e os apóstolos, onde eles então repreendiam pessoas pelo seu pecado, onde eles traziam as pessoas ao arrependimento através da palavra, porque a maior prova de amor é levar a pessoa a entender e enxergar o quanto ela está caminhando distante de Deus. Mas a nossa geração não é assim. Na nossa geração nós não podemos direcionar mulheres a cobrir os seus seios, a vestir-se comportadamente para estar na presença de Deus ou em qualquer lugar que ela estiver. Nós não podemos direcionar os homens a vestir-se comportadamente, a chegarem diante do Senhor com as suas vestes ilibadas diante da casa de Deus. Nós pastores hoje, nós temos que dimensionar as palavras que serão ministradas no altar, porque dia após dia, pessoas estão sendo ofendidas pelas palavras. Nós vivemos em tempo em que as pessoas estão sendo cercadas por uma cultura irracional acerca da palavra de Deus, onde tudo é permitido, o que é certo para um e não é certo para o outro, mas está tudo bem. Ninguém mais tem o padrão de Deus, ninguém mais tem o padrão da palavra. Mulheres podem se relacionar com mulheres, afinal de contas são as novas famílias. Homens podem se relacionar com homens, ferindo as sagradas escrituras, ferindo aquilo que Deus nos trouxe como família, como essência aqui nesta terra. Homens e mulheres estão vivendo com as suas vidas totalmente corruptíveis, e nós não podemos mais direcioná-las, porque nós somos taxados como homofóbicos, somos taxados como homens ultrapassados, onde nós não podemos mais ministrar acerca daquilo que a palavra de Deus diz. Nós estamos vivendo numa geração de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 3 e 4. A geração do Icabô, ou do Icabote, foi-se a glória de Deus. As pessoas estão brigando dentro das igrejas, as pessoas estão brigando em cima dos altares das igrejas. Acabou a reverência, acabou o respeito. Se não é da forma que eu gosto, eu mudo de igreja, porque lá vai ser diferente, lá o pastor vai me receber da forma que eu sou. Afinal de contas, a palavra de Deus diz: vinde como estás. Hoje, se você corrige um irmão, se você corrige alguém que precisa de uma correção à luz da palavra, do que Deus diz acerca do seu comportamento, as pessoas preferem mudar de igreja, mudar de como estás. Hoje, se você corrige um irmão, essa geração, nós pagaremos um preço muito duro por viver nessa geração, se nós não nos posicionarmos com a palavra de Deus. Nossos filhos entrarão numa geração futura, onde tudo será permitido, nada mais será pecado, e quem triunfa com isso? Satanás, dando risada da nossa cara. Querido, prepare-se, levante uma geração de homens e mulheres de valores morais, éticos, em cima da palavra de Deus, um padrão da palavra de Deus. Não podemos baixar a guarda, porque hoje, ainda que dizem que tudo é permitido, ainda que dizem que existem novas famílias, nós diremos não, porque a palavra de Deus nos diz que não. O que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. Nós vemos uma geração que não aceita repreensão, nós vemos uma geração que não aceita correção. José Ortega y Gasset, no seu livro Rebelião das Massas, publicado em 1929, ele fala já naquela época do homem que não acredita que precisa de alguém para direcioná-lo. Querido, em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, Deus colocou homens à frente para guiar um povo, porque é necessário ter alguém para ajudar você, para direcionar você. Mas hoje, os desigrejados, eles acham que não precisam
precisam de ninguém, não precisam de pastores, não precisam nem de Deus, porque eles são donos dos seus próprios corpos, são donos das suas próprias razões, das suas próprias vontades. No livro A Rebelião das Massas, Gacelli afirma que estes homens construiriam uma geração fraca, que não querem ser liderados e vivem de qualquer maneira em uma vida dissoluta. Essa geração, querido, de homens que não respeitam os altares, de homens que não respeitam a presença de Deus, entram na igreja, chegam atrasados, chegam de qualquer maneira e acham que estão chegando em qualquer lugar, chegam conversando com todas as pessoas. Estamos perdendo, querido, a reverência e o amor e o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos entender, trazer de volta a essência, como em Atos 2, como a igreja lá no povo de Israel. Nós precisamos crer que o nosso Deus é o único Deus, um só Deus e um só Senhor, e a palavra dele não muda. A palavra do Senhor diz que os céus e a terra, o tempo passaria, mas as palavras dele não passaria. Nós vivemos numa geração que não aceita esse tipo de comportamento, mas nós somos homens que nos levantaremos nessa geração para pregar a verdade, para pregar o amor, mas acima de tudo, para trazer uma geração firmada nos pés do Senhor. Querido, que Deus tenha misericórdia de nós. Será em todo o tempo passado que nós vimos que havia grandes rebeliões do povo para com Deus, quando o povo de Israel se rebelava com Deus, adorando a falsos ídolos, se convertendo na imoralidade sexual, se convertendo no seu comportamento. Deus trazia sobre eles castigo, Deus trazia sobre eles prisões, Deus trazia sobre eles mortes, Deus trazia sobre eles muitas dores. E hoje, querido, nós vivemos em uma época onde a imoralidade sexual, onde tudo está pior do que era antes. A saber, querido, que nós precisamos viver e voltar ao primeiro amor. Será que Deus vai ter que chacoalhar a nossa nação? Será que nós teremos que gemer? Será que os nossos filhos terão que morrer para nós entendermos que Deus não mudou e nós precisamos honrar a palavra de Deus, porque nós fomos chamados para isso, chamados para tornar uma geração forte, ética, que crê na palavra de Deus como regra, como padrão. Se Deus diz que é porque é. Se Deus diz que não, é porque não. Que Deus tenha misericórdia de nós.